Neste momento, convidamos a todos para que possamos estar em estado de prece, em sintonia com os benfeitores espirituais e com o Mestre Jesus de Nazaré, para que Ele nos conceda a sua paz. Ouçamos a música e aqueles que assim o desejarem podem refletir diante desta oração, de olhos fechados, como precisar, como tiver a sua necessidade neste momento, principalmente aos trabalhadores e frequentadores do Instituto Kardecista da Bahia. Neste momento doutrinário, vamos refletir sobre a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor e Mestre Jesus de Nazaré, neste momento, mais uma vez, buscamos estar integrados com o Teu pensamento, com o Teu amor e com a Sua misericórdia, através do Teu trabalho de orientação espiritual para o planeta Terra. Ampara, Jesus, toda a humanidade que aqui nos encontramos, nas experiências deste momento, nos aprendizados que a vida nos oferece através das nossas necessidades espirituais. Fortalece os teus benfeitores, trabalhadores da tua seara nos dois planos, para que todos nós possamos aproveitar as oportunidades desses dias, através das orientações do teu Evangelho, do teu amor, da tua permanência conosco, como mentor espiritual deste planeta Terra, deste educandário, que nesse instante nos prepara mais uma vez para o processo evolutivo, para a nossa perfeição espiritual. Que a sua doce e suave paz envolva todos os espíritos encarnados e desencarnados que estamos vinculados neste momento a este grande planeta, a Terra onde nós habitamos, onde nós estamos aprendendo a conviver como espíritos imortais que todos somos. Que a sua doce e suave paz permaneça conosco e nos auxilie a desenvolver a nossa paz interior, agora e sempre. Que Jesus nos ampare e nos abençoe sempre. E nós vamos fazer algumas reflexões acerca de um tema do Evangelho, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo é o capítulo 161, um capítulo das nossas reflexões, que nos chama a atenção, porque o título é Aproveitemos. O livro que serve de base para nossas orientações evangélicas, onde o Espírito Emmanuel trabalha com textos do Evangelho, Novo Testamento, Antigo Testamento, das orientações espirituais que nos foram trazidas anteriormente. E achamos interessante fazer essa reflexão conosco. E nesse capítulo 161, Emmanuel trabalha um trecho de Lucas, do capítulo 24, versículo 48, que diz assim: E destas coisas sois vós testemunhas. Diante desse trecho, Emmanuel tem a capacidade espiritual de desenvolver temas diversos, nos chamando a atenção sobre a realidade dos ensinamentos de Jesus de Nazaré para toda a vida. E ele começa dizendo assim: Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo.
Então, como mentor espiritual, como orientador e governador espiritual da Terra, quando esteve conosco no solo da Terra, aproveitava o mínimo que se era oferecido pelas criaturas para que ele pudesse fazer o máximo como espírito mais evoluído que já teve conosco aqui no planeta, como nos orientam os espíritos da codificação. Por bondade, por humildade, por misericórdia, sempre nos incentivando a fazer mais e melhor, do mínimo que nós possamos oferecer. Por isso que o título do capítulo é Aproveitemos. E ele prossegue, cada primeira frase, um desenvolvimento. Com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios. Então, como Jesus, na sua tarefa, na sua missão, durante esse curto período de tempo, para nós, 3 anos, ele acendeu luzes para os milênios da nossa existência. Congregando a pequena assembleia de 12 companheiros, ele renovou o mundo. Então nós sabemos da história da convocação dos trabalhadores e divulgadores do Evangelho naquela época, até os dias atuais, junto ao mar da Galileia, onde uma multidão amontoava-se para vê-lo. Jesus resolveu escolher 12 homens, aqueles que ele chamaria de apóstolos. Ele iria chamando um a um, a fim de prepará-los para levar a mensagem de amor a todas as criaturas. Então não veio trabalhar sozinho, veio, mas sabia que poderia contar com vários espíritos, irmãos nossos que estavam em condições de serem convocados para formar a sua equipe de trabalho. E no mar da Galileia, onde sempre ele buscava estar junto à natureza, ele convoca 12 homens, que seriam os principais divulgadores da mensagem de amor, de esperança, de renovação espiritual, que os teus ensinamentos, através da vivência, iriam proporcionar a todos nós, habitantes do planeta Terra, que o Pai a ele confiou, para que nós pudéssemos desenvolver em nós a capacidade perfectível através dos potenciais espirituais que são desenvolvidos em cada encarnação e a partir daí alcançarmos a perfeição através das leis divinas que regem a vida dos seres. 12 foram chamados. Mateus, o evangelista, é quem faz esse relato. André, Tiago, João, o considerado discípulo amado de Jesus, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, outro Tiago, Judas Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, assim também como Pedro, chamado Simão, a pedra, a rocha, a sustentação da mensagem do Evangelho. Então, diante desses cidadãos, pescadores, humildes e simples, naquela época na Galileia, ele os convidava dizendo: vinde comigo que eu vos farei pescadores de almas. Então, naquele momento, eles não entendiam, não compreendiam o significado, mas sentiam-se arrastados, convocados amorosamente pela energia doce e suave desse irmão, amigo e orientador espiritual, Jesus, da cidade de Nazaré. E eles deixaram naquele momento e foram ouvir o convite que o mestre fazia. Eu os farei pescadores de almas, ou seja, divulgando a mensagem do Evangelho, ele iria auxiliar as almas a despertarem para o reino de Deus, que é o objetivo da mensagem divina. Os discípulos da Boa Nova, quem são? Todos aqueles que seguiram e seguem as pegadas do Mestre Jesus. Significa aluno, aquele que aprende com o Mestre. Muitos homens e mulheres acompanharam seu caminho, seguiram seus passos, aprenderam com ele as suas lições. Então todos esses são considerados discípulos
que estavam aprendendo, estavam seguindo, estavam sempre presentes nas orientações, nas mensagens que ele trazia no dia a dia, sempre falando do reino de Deus, que faz parte de nós, que está em nós e que será descoberto por nós através do nosso íntimo e das potencialidades espirituais, que todos nós somos dotados e capacitados para tal desenvolvimento com auxílio dos mestres que fazem parte das nossas vidas. E esse, o mestre maior e irmão, veio convocar esses seres para poder auxiliar nessa divulgação. E começou a organização do seu colegiado apostolar. A primeira fase, esse colegiado está dividido, segundo os estudiosos orientadores, em 3 momentos. A primeira fase, a fase do chamamento, quando Jesus iria convocar os 12 homens a serem seus discípulos, para caminhar juntos na grande jornada de sua vida. Então, formar a base, primeiro chamar, fazer o convite, e aqueles que estão disponíveis espiritualmente aceitaram o convite, se fizeram os chamados. A segunda fase do colegiado apostolar é justamente a educação. Foi o momento em que eles tinham para tirar suas dúvidas, conversar com o mestre, inquirir ao mestre sobre os sentimentos, sobre a mensagem que eles houveram recebido durante todo o dia, que ouviam nos lugares onde estavam, na beira da praia, no campo, no monte, na montanha, em casa de Simão Pedro. O mestre falava para todos e eles estavam junto ao mestre sempre. Então tinha a oportunidade de mais tarde, geralmente a reunião, a base assentada por Jesus era em casa de Simão Pedro. E eles aproveitavam para tirarem as dúvidas que surgiram durante a manhã, os ensinamentos, mostrar o objetivo da mensagem, como ela seria levada, de que maneira e por quê. A mensagem simples e vivencial do Evangelho, trazido na época por ele nas suas vivências, nas suas andanças. E esses discípulos tiveram depois a oportunidade de escreverem, trazerem para nós, divulgar verbalmente, vivenciar, para fortalecer o processo de divulgação. Então eles estavam sendo educados para saber agir em momento próprio. Primeira fase, o chamamento, segunda fase, a educação, e a terceira fase, a missão. Cada um ficou sabendo qual a sua missão após estarem preparados para a divulgação dessa mensagem. E ele, quando os encontraram já prontos para seguir, ele diz: ide e pregai, levai a minha mensagem a todos os povos, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, hajam em nome de meu Pai, que está nos céus. Não possuirás ouro, nem prata, nem túnica, nem sandálias para o caminho, mas somente aquilo que te é necessário. Ensinando a eles e exemplificando a providência divina, que fossem trabalhar em nome do Pai, ensinando a fé que remove montanha, a fé que é capaz de curar, a fé que é capaz de orientar espíritos que eram ainda não muito claros nos seus pensamentos, nas suas atitudes, estavam em contato com os encarnados que assim se vinculavam no processo obsessivo que hoje nós conhecemos. Então, hajam em nome do Pai. Aonde forem, vocês não precisarão de ouro, nem de túnicas, nem de sandálias, para o caminho que irão percorrer. Mas somente levem aquilo que te for necessário, porque o principal cada um está levando dentro de si, que é a compreensão da mensagem, a divulgação da mensagem do Cristo de Nazaré através de seus exemplos. Então conclui-se o apostolado com o chamamento, a educação e a tarefa de cada um. A missão.
E eles tornaram-se notáveis dentro da história pelo contato que tiveram com Jesus e pelo trabalho que cada um deles realizou. E Emmanuel prossegue. Com uma pregação na montanha, ele inspirou milhões de almas para a vida eterna. São os ensinamentos que, de acordo com o Novo Testamento, Jesus, um dos Cristos de Deus, pregou no Sermão da Montanha, para ensinar e revelar aos homens a verdadeira felicidade. Bem-aventurados, assim começa o Sermão do Monte, onde as bem-aventuranças são nos trazidas como esperança de que quando o momento de aflição passar, quando o momento de aflição estiver concluído e o aprendizado realizado por todos os espíritos, seremos e estaremos bem-aventurados. Quer dizer, feliz. Bem-aventurado, aquele que busca a vontade de Deus. É bem-aventurado, porque segue a lei divina, e a lei divina nos leva pelo caminho correto, pelo caminho onde não há sofrimentos. E se acontecerem esses sofrimentos, eles serão aliviados, porque o indivíduo estará preparado para se tornar um ser bem-aventurado. Jesus é o nosso modelo e guia. E fazer a vontade do Pai é o melhor sempre para todos nós, sem dúvida. Modelo e guia, aquele que está numa condição moral elevada de nos conduzir para o cumprimento das leis, para o aprisco do Pai, da felicidade, através das leis que regem todo o universo e regem como consequência também a vida dos seres encarnados e desencarnados em todo o universo. Então, com a pregação na montanha, essa pregação inspirou milhões de almas para despertar para a imortalidade. E quantos o seguiram? Quantos se colocaram à disposição da vivência do Evangelho, do exemplo, para que a mensagem pudesse manter-se por toda a eternidade na acústica da alma de todos os espíritos que conhecem, conheceram e vão conhecer Jesus de Nazaré. Outro texto que Emmanuel desenvolve. Converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade. Lembramos, né? O óbolo da viúva, quando ele está com os discípulos sempre ensinando, orientando pelos locais onde estavam, e observaram que diante do gasofilácio, que era o local onde se depositavam as oferendas, as esmolas e as contribuições, os homens de posses, as mulheres de posses, chegavam e colocavam muito. E uma pobre viúva vem e coloca apenas uma moeda. E ele diz, em verdade eu vos digo, meus filhos, meus amigos, que esta viúva foi quem deu demais. Por quê, mestre? Porque ela deu da sua própria necessidade, aquilo que pode lhe fazer falta, enquanto os outros deram do supérfluo, que não vão lhe fazer falta. Então, nele é possível compreender, nesta mensagem, a essência pura da verdadeira caridade, sendo aquela em que o ser humano pensa nos outros antes de pensar em si. Então, caridade é algo que é feito com desprendimento, com vontade, com solidariedade, com amor e com fraternidade. A intenção do ato de caridade, pois a caridade é aquela feita sem qualquer interesse ou pretensão. Então, a intenção do ato da caridade já está ligado a fazer sem aguardar retorno, feita sem qualquer interesse ou pretensão, sem olhar a quem. Naquele momento, o óbolo da viúva, para ela foi muito importante porque deu da sua própria necessidade, confiança na misericórdia e na providência, o dever cumprido de auxiliar a quem precisava, e naquele momento ela percebe que outros tinham mais necessidades do que a própria. Então ele deixa esse exemplo que todos nós podemos dar um pouco do nosso tempo,
da nossa disponibilidade, algo mínimo que sempre Ele vai fazer o máximo, mas que no íntimo de cada um de nós esteja a intenção de ajudar, de auxiliar, e estaremos também sendo ajudados. Por isso que eu achei interessante esse texto, estamos refletindo aqui junto, trazendo para nós fazermos reflexões das nossas experiências. Emmanuel, corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da Terra, erigindo-o amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. Ou seja, espíritos diversos que não compreendiam a lei da fraternidade, que se engalfiavam uns para com os outros, encarnados e desencarnados, ele, no momento em que se aproximava desses seres, se aproximava com amor. Então ele diz, amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. Nós sabemos que a solução está no amor. Como diz Tiago, o amor é capaz de cobrir multidões de pecados, multidões de situações equivocadas que foram praticadas por nós, por todos os espíritos, aqueles que já tiveram suas caminhadas anteriores e que podem ser reabilitadas e consertadas. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20. Então, chamando a atenção da justiça, que precisa estar acima das disputas materiais, acima das situações farisaicas, das situações que não levam ao crescimento nem moral, nem intelectual, mais abundante do que a dos escribas e fariseus, porque a justiça para eles, na época, eram para com os seus, os demais tinham que ser tratados de forma diferenciadas. Então ele diz, para que nós possamos despertar para o reino de Deus, que possamos usar e aplicar, viver dentro da justiça, que é bondosa, misericordiosa e amorosa para com todos, indiferentemente. Então o sistema judiciário da Terra modifica-se quando ele diz que o amor é para com todos. Mesmo para com os espíritos desviados da lei, que provocam situações desagradáveis, aqueles que estão agindo contrário à lei, através da prática do mal, que é o contrário do bem, necessitam de amor, de justiça também, porque todos nós somos filhos do mesmo Criador. Eu, porém, vos digo, a mensagem ficou gravada, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que a chova sobre os justos e os injustos. Então a lei divina é justa, emanada do próprio Criador, que é puro amor e justiça. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não agem também assim os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais do que os outros? Então, fazer o bem sem olhar a quem, tratar todos de igual para igual. Não fazem outro tanto os pagãos? Anotado por Mateus, um dos discípulos, versículos 43 a 47. Então está estabelecido na terra a lei de justiça, a lei de amor e caridade. E o Espírito Joana de Ângeles sempre nos diz nas suas obras que desde a vinda, da chegada de Jesus, a partir do primeiro momento em que ele pisou no solo da terra, o amor passou a fazer parte da vida das criaturas como em nenhum outro momento. Amor. Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Então nós não só oramos pelos amigos, pelos familiares, pelos afins, mas por todos, para que busquemos ser justos realmente como o Pai é puro amor e pura justiça para com todos nós. Outra frase de Emmanuel, de 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos.
Nós lembramos do episódio dentro do Evangelho, quando uma multidão acompanha Jesus ao longo do caminho. Em determinado momento, ele falando, ele explicando, ele ensinando, orientando, junto com os discípulos que estavam aprendendo e também seriam os divulgadores do futuro. Os discípulos chamam a atenção: mestre, olha a multidão que nos segue. Como vamos alimentar este povo? A hora já está avançada e com certeza esse povo já está com fome. E ele pergunta: que tendes? Aí um deles olha para a mochila, coloca a mão e diz: eu tenho 5 pães. O outro diz: eu tenho 2 peixes. E ele diz: dai-me aqui. Quantos pães tendes? Informaram-se e disseram-lhe: 5 pães e 2 peixes. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes e, com os olhos erguidos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e os peixes e dava-os aos discípulos para que servissem a multidão. Todos comeram até saciarem. Segundo Marcos, capítulo 30. Então, nessa passagem do Evangelho, nós vamos buscar Allan Kardec, na Gênese, como explicar esse fenômeno da multiplicação dos pães e dos peixes. Olha, mais uma vez, da oferecer o mínimo, Jesus faz o máximo. E os discípulos, naquele momento, deram o que tinham. Tenho 5 pães, o outro tenho 2 peixes, dai-me aqui. E todos ficaram saciados. Allan Kardec entende que não houve o fenômeno materialmente. Na Gênese, capítulo 15, item 48. A passagem seria simbólica, representando que Jesus alimentou espiritualmente a multidão, que, magnetizada por sua presença e atenta à sua palavra, nem sentiu a falta de alimento físico. Assim queria Jesus que os discípulos também alimentassem o povo quando lhes disse: não é preciso que se retirem, dá-lhes vós de comer. Então essa é a interpretação que Allan Kardec nos traz desse fenômeno. Outros autores, outros espíritos analisam também, como o próprio Kardec sabe, do potencial espiritual que esse ser possui e que poderia ter feito um fenômeno físico de multiplicação da matéria. Então não é preciso que se retirem, dá-lhes vós de comer. Então os discípulos estavam encaminhados de dar o alimento material e Jesus dando o alimento espiritual. A multidão estaria saciada. Como ele disse à mulher samaritana: aquele que vos fala que sou eu, posso lhe dar a água que matará sua sede para a eternidade. Então nós entendemos que essa água é uma água que mata a sede espiritual, assim como o alimento que ele trouxe, as orientações, o seu magnetismo espiritual, a sua emanação energética, vislumbra as criaturas a despertarem para o futuro, para o reino de Deus que habita em nós, que está em nós e entre nós. Então, essa é a interpretação da Gênese. Alguns outros fazem estudos diferenciados, mas dentro das leis justas e harmoniosas, da qual não ferem a lei. Porque ele próprio diz: eu não vim destruir a lei, mas sim dar prosseguimento e entendimento. Outra frase de Emmanuel: da ação de um Zaqueu bem-intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Zaqueu, outro personagem que nós conhecemos, o cobrador de impostos, que não cobrava devidamente, honestamente, mas sempre cobrava um pouco a mais, e esse a mais ficava com ele, como o grande cobrador de impostos da época, o chefe dos publicanos. E aí Jesus o ensina, quando está na cidade, que Zaqueu quer vê-lo, sobre uma árvore, um sicômoro, porque era de estatura baixa, para ver Jesus. Então, segundo algumas interpretações, simbolicamente essa subida na árvore significava o nível espiritual que Zaqueu estava buscando alcançar para entender aquele mestre que ali estava naquele instante. E, para sua surpresa,
Segundo o Evangelho, o mestre olha para cima e diz: Zaqueu, desce daí, que convém que ainda hoje eu vá cear em tua casa. Zaqueu se assusta, porque ele nem sabia que Jesus sabia o nome dele. Mas Jesus já havia dito, como diz até hoje: as ovelhas que o Pai me confiou, eu as conheço todas, e as conheço pelo nome. Então ele nos conhece muito bem, sabe onde nós estamos encarnados, o que estamos fazendo, como estamos aproveitando a vida e esta encarnação desse momento. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Então a riqueza é um bem material que está como missão nas mãos de alguns para desenvolver o potencial da sua inteligência, da sua fraternidade, da sua colaboração com a evolução. Forçado, porém, que é, ao abandonar tudo isso, não tem de suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Então, estando ceando com Zaqueu, Zaqueu sente a aproximação daquele ser, que faz com que ele modifique a sua estrutura mental e o seu comportamento. Diz: mestre, se eu usurpei de alguém 2, eu vou distribuir agora e devolver 3 ou 4. E Jesus disse: glória a Deus, o reino de Deus se fez presente hoje nesse lar. Enquanto os outros buscavam fazer comparações e julgamentos, do mestre está indo jantar, ceiar na casa de um pecador, de um ladrão, o chefe dos publicanos. Mas ele disse que veio para os doentes e não para os sãos. Porque na Terra ele sabe que existem muitos espíritos doentes, moralmente, intelectualmente. Por isso continua conosco e continuará até o fim dos tempos negativos, dos tempos ruins. Estamos nós, neste momento, passando por aflições com a pandemia do vírus, e nós estamos nos preparando para modificar o nosso patamar vibratório, o nosso patamar moral, e ele continua conosco. Então a fortuna material não dá a felicidade. A felicidade está intrínseca na natureza, nas leis seguidas, justas e amorosas do Pai. Outro exemplo, da atitude de um fariseu orgulhoso extrai a verdade que confunde crentes menos sinceros. Que momento foi esse desse orgulho do fariseu? O momento da prece. O fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava interiormente deste modo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, que são ladrões, injustos, pecadores, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, pago os dízimos todos em dias dos meus rendimentos. E o publicano, segundo o Evangelho, não levantava nem as vistas para o alto, curvado, em estado de humildade íntima, dizia ao Pai que sabia que era um pecador, mas que o Pai seria capaz de perdoar os seus pecados, porque ele estava fazendo esforços para isso. Então orava com simplicidade, com seriedade, e não fazia julgamentos quanto ao comportamento dos demais. Então ele disse que a verdade confunde os crentes menos sinceros. Esse que está orando alto, está exaltando, ele não está em melhores condições? Não. A prece, a oração, é um estado íntimo que nós passamos, como os Espíritos nos orientam, para que nós possamos entrar em contato com o Criador, com o Pai, buscá-lo na nossa intimidade, sem fazer julgamentos quanto aos comportamentos alheios que não nos dizem respeito. Então, da atitude de um fariseu orgulhoso, que a prece era uma prece orgulhosa, extrai a verdade que confunde crentes sinceros. Então, qual a verdade? Que para orar não precisa ser feito com orgulho, nem com prepotência, nem falando dos defeitos dos outros, e sim avaliando a nossa própria condição, que o Pai conhece muito bem. Emmanuel continua dizendo: curando alguns doentes, ele institui a medicina espiritual para todos os centros da Terra. Ninguém reuniu
sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes, bastava tocar-lhe as vestiduras para que se curassem de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. A mulher hemorroíça, que se curou, se tratou pela fé. Havendo cumprido a lei sublime do amor no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade em se tratando dos interesses de si mesmo. O passe, recursos terapêuticos hoje no centro espírita, Jesus aplicava o passe quando as pessoas diziam que queriam ser curados. E ele fazia uma outra pergunta: que queres, meu filho? Eu quero ser curado, eu quero ver, eu quero andar, eu quero enxergar. A mulher hemorroíça disse, sabendo que ele passaria por aquela localidade, ela sofria de uma hemorragia grave há anos. Ela disse, nem que seja tocando nas vestes, na túnica, eu me curarei. Porque ela sabia que a multidão estava em volta do mestre e assim aconteceu. E naquele instante ele sente e pergunta aos discípulos, quem me tocou? E Pedro diz, mestre, no meio desta multidão, o Senhor pergunta quem ele tocou. Ele disse, mas foi um toque diferenciado. Por quê, mestre? Porque de mim saiu virtudes. As virtudes espirituais do mestre naquela época, mais de 20 séculos, e foi doada para aquela criatura que teve fé. E ela timidamente no meio da multidão levanta a mão e diz, mestre, foi eu que te toquei. Ele disse, vai minha filha, a tua fé te curou. Onde está a nossa fé? Como está a nossa fé? Para que a nossa fé possa nos curar. Nós pedimos auxílio a Jesus, aos espíritos desencarnados, trabalhadores da Seara do Cristo, porque temos fé. Então essa fé precisa ser a porta aberta para a nossa cura, a nossa verdadeira cura. Então ele estabeleceu no centro da Terra a medicina espiritual, a terapia espiritual, a terapêutica que a doutrina espírita apresenta como os recursos do estudo do Evangelho, do passe dos esclarecimentos, está estabelecido para a cura e harmonia do corpo espiritual, com a colaboração do ser inteligente que somos nós, o espírito encarnado. Então, opções para a medicina dos homens encarnados e a medicina espiritual atuando também com os recursos que lhes são próprios para a cura e o levantamento dos seres em todos os momentos na Terra. Faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus. O reino dos céus é comparado aos fenômenos do crescimento e da expansão. E aí ele diz, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, poderei dizer a esse monte, passa-se daqui para lá, e ele passará. E vem a explicação com o tempo que os montes e as montanhas são as dificuldades que nós encontramos, são as barreiras, as vicissitudes do nosso dia a dia, que muitas vezes ficamos parados. Mas se a fé for do tamanho do grão de mostarda, vai crescer e vai se expandir. Uma vez lançada à terra, auxiliada pela humildade, germina, deita raízes através das quais assimila os elementos que lhe são necessários da natureza. Então essa semente de mostarda produz uma das maiores árvores. Projeta-se então para o ar livre e já agora aos benfazejos da luz e do calor solar. Ramifica-se ao seu caule, emite folhas, vai se desenvolvendo mais e mais, reproduz a planta de onde proveio, tornando-se a maior das hortaliças em cuja ramagem as aves podem pousar e até fazer seus ninhos. Imagine, de uma simples semente, nos dizendo que a fé está inata em todos nós e precisa ser desenvolvida através das nossas ações, da nossa atividade, porque fé sem obras é morta, já diz o apóstolo Tiago. Assim acontece com a implantação do reino dos céus na alma humana, a evolução, a perfeição espiritual. Então estamos nós desenvolvendo esses potenciais espirituais que nós sabemos
que são potenciais divinos em nós, espíritos, centelhas de Deus, como eles dizem lá no Livro dos Espíritos, o Evangelho, que nós estamos em desenvolvimento, como um campo sendo arado para descobrirmos o potencial que nós temos. De uma dracma perdida forma ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual. Assim também há muita alegria entre os anjos de Deus quando um pecador se arrepende dos erros cometidos. A parábola da dracma fala, a dracma é uma moeda, que uma senhora perdeu uma moeda e a procurou. Ela tinha outras, mas ficou feliz quando encontrou aquela, reuniu suas amigas para festejar. Então, assim também as leis divinas. Assim também, diz Jesus no Evangelho, a alegria entre os anjos do céu e do próprio Criador, quando um pecador se arrepende dos erros cometidos e adentra por um novo caminho, fazendo uma nova programação reencarnatória. Incentiva os espíritos ao arrependimento de suas faltas, pois se a mulher, ao perder sua moeda, não descansou enquanto não a encontrou, também Deus nos procura sem cessar. E ele teve a oportunidade também de contar a parábola do pastor que conduzia 100 ovelhas, quando se deparou só tinham 99, e uma delas havia se desviado do caminho. Ele deixou as 99 que já estavam seguras, guardadas, e foi em busca daquela uma que estava perdida no caminho. Então, simbolizando os espíritos, quando ele diz que nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. E essas ovelhas, simbolicamente, somos nós. Aceitamos a luz da verdade e aceitamos os ensinamentos de Deus. Então, alegria no céu. Alegria dos nossos mentores, orientadores espirituais, quando tomamos decisões e aproveitamos as oportunidades que a vida nos oferece. De uma cruz grosseira, grava a maior lição da divindade na história. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Segundo Lucas, capítulo 23, versículo 34. Então, trouxe a luz para iluminar a terra e retorna ao plano espiritual através das sombras da ignorância da humanidade na terra naquele momento. Então, à época, a cruz era o castigo, era a prisão, era a morte. Então, na cruz, perdoar é devolver a felicidade e o direito de ser feliz. Para que não ficássemos com essa culpa, ele pede ao Pai, em ascensão para o plano espiritual, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Somos crianças, na infância espiritual, devolvendo com a ignorância, com a brutalidade, com a violência para o plano espiritual, aquele que é a luz do mundo, e que hoje nós sabemos e o estamos buscando onde quer que nós estejamos, percebendo que realmente ele é o caminho, a verdade e a vida. Então estamos aprendendo. Conclusão, Emmanuel chega ao fim do capítulo fazendo algumas reflexões para que nós também possamos fazer conosco neste momento. De tudo isso somos testemunhas em nossa condição de beneficiários. Nós somos sempre beneficiários da vinda de Jesus à Terra. Em razão de nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência. Vamos parar, meditar e ouvir a nossa consciência. Durante esses milênios que conhecemos o cristianismo, de volta às praças, às ruas, aos lares, aos centros, através da doutrina espírita, vamos ouvir a nossa consciência, as questões que Emmanuel faz no final desse capítulo. O que estamos fazendo das bagatelas do nosso caminho? Estamos oferecendo para que Jesus possa multiplicá-las? Que todos nós temos condições de oferecer o mínimo para que ele possa produzir o máximo dentro dessa grande obra de renovação da humanidade, que está no íntimo de cada um de nós, que muitas vezes pensamos não poder fazer, mas todos nós somos dotados das mesmas capacidades.
porque o Pai é justo, é bondoso e é misericordioso. Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? É uma outra reflexão que o nosso irmão Emmanuel nos faz. Então, nesse instante, o que estamos fazendo de bom para aproveitar a nossa existência, a nossa vivência, a nossa encarnação de agora, nesses dias de aflições sobre a Terra? Pensemos, oremos, busquemos a intervenção dos nossos mentores espirituais, que com certeza nós vamos fazer análises dessas questões e de outras e vamos encontrar as respostas no íntimo de cada um de nós. O convite é, se já não estamos fazendo, que façamos, porque o tempo é agora. Nós estamos vivenciando agora. Essa oportunidade nós não podemos deixar passar diante das nossas existências, desse momento, a existência encarnatória. Então agradecemos a todos pela atenção, estamos trazendo essa doutrinária no canal do Instituto, a qual estamos sempre convocando aos trabalhadores, principalmente frequentadores, inscrevam-se, vamos fazer parte desse projeto, vamos auxiliar, vamos dar o mínimo que nós possamos para auxiliar esta grande obra de divulgação do Evangelho de Jesus na vivência de cada um de nós. Então, mais uma vez, convocamos-nos a todos a entrarmos em oração, agradecendo aqueles que conhecem o Instituto Kardecista da Bahia, mentalizemos o salão doutrinário, os seus compartimentos físicos, da qual nós estamos afastados durante vários dias, porque as energias fluem através dos nossos pensamentos. Que possamos mais uma vez agradecer ao Mestre, dizendo obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. Auxilia-nos, Mestre, a despertarmos para as nossas mínimas contribuições diante da Tua missão, da Tua tarefa, da Tua grande obra, que é a evangelização de todos os seres que o Pai lhe confiou. Mentalizemos a casa, o recanto seguro, o posto avançado de serviço, situado na região do Pelourinho, como foco a iluminar almas e os espíritos que necessitamos dessa luz e dessa convivência. Fiquemos em paz e que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde, agora e sempre.